Boa tarde. Vamos dar início. Hoje, a terceira das conferências deste ciclo sobre 4 centenários, que hoje é dedicada a Dorival Caymmi. E vamos ter um privilégio muito especial, é que sobre Dorival Caymmi vai falar a sua neta, Stella Caymmi, o que vai, sem dúvida, ampliar e aprofundar o retrato que aqui teremos deste grande compositor brasileiro. Stella Caymmi é jornalista, escritora, doutora em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde leciona. É autora dos livros Dorival Caymmi, O Mar e o Tempo, lançado em 2001, Caymmi, a Bossa Nova, de 2008, e O que é que a Baiana tem, Dorival Caymmi na Era do Rádio, de 2013, com o qual se abriu o centenário de Dorival Caymmi e os 80 anos do rádio no Brasil. Em 28 de abril último, lançou no Rio de Janeiro e em 13 de maio em São Paulo, o livro comemorativo da nova edição atualizada da biografia do compositor Dorival Caymmi, O Mar e o Tempo. Ela tem estado presente, ativa, nas principais atividades relativas às comemorações do centenário de seu avô. E é com muita satisfação e alegria que eu passo a palavra a Stella Caymmi. Eu quero agradecer primeiro a Geraldo, presidente dessa casa, por me conceder a honra de estar aqui como conferencista, né? Quantos anos, né, que eu frequento essa casa, jamais poderia imaginar tamanha honra. Agradecer ao Alberto, que é um amigo de longa data, desde os tempos de Venezuela, quando minha mãe morou lá com meu pai. E agradecer a todos os membros da academia, vários amigos, né? E amigos novos, como Merval. E agradecer a Nisquier, o Domício não pôde, o Sequim, porque estão dando conferência, mas são grandes amigos também, não é? E, enfim, agradecer a toda a academia por me conceder essa honra dupla honra, né? Não só de falar nesse templo, né, de Machado, mas de falar sobre Caymmi, que é meu avô. E, antes de tudo, uma coisa que me comove um pouco, eu decidi dedicar essa conferência, né, essa fala, ao meu querido amigo Luiz Paulo Horta. A última vez que eu estive nessa casa foi para me despedir dele. São 20 anos de amizade, de grupo bíblico, e meu mestre espiritual, meu amigo, meu irmão, e que foi tão bem sucedido por um amigo querido que não pôde descer a serra, que é outro grande baiano, né, que é Antônio Torres, né? E uma cadeira de Machado, Jorge, Zélia, Luiz Paulo e Antônio Torres, né? Mas realmente eu quero dedicar essa fala a meu... Nós tínhamos muito em comum a música e a fé, não é? Me lembro do Luiz Paulo tocando na casa dele, tantas serestas, além de tocar um Schumann e um Bach como ninguém. E um jornalista, né, colega de todos nós, porque vocês vão ver que eu sou bem marqueteira, porque minha veia é jornalística, né? Então, vamos começar falando sobre Caymmi. A minha fala, a minha conferência, né, ela tem um título chamado Caymmi está vivo ainda lá. É uma brincadeira com uma música do meu avô chamada Adalgisa, né? Então, reza a lenda, são muitas lendas em torno do meu avô, né? Uma delas
é que um dia ele chegou para o Rubem, o Urso, o Braga, e disse: Braga, comecei uma música. É mesmo? É mesmo. Como é que é? A Dalgisa mandou dizer que a Bahia está viva ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá. Passou um tempo e meu avô encontrou o Rubem de novo. E aí? Estou quase terminando. Como é que tá? Com a graça de Deus, ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá, que a Bahia está viva ainda lá. E acabou a música. Então, essa história que me delicia, ela abre uma reflexão que vocês me convidando aqui me permitiu, pela primeira vez, abordar o processo de criação de Caymmi, que é muito diversificado, porque vocês sabem, ou quem não sabe, quer dizer, meu trabalho é biográfico, eu tenho um ensaio sobre a relação estética entre Caymmi e a Bossa Nova, e eu tenho um livro de crítica biográfica sobre a era do rádio. Mas, realmente, enveredar pela poética de Caymmi, eu realmente não me sinto competente. Mas, digo, o que eu vou dizer para os meus amigos queridos, né? Que fosse uma coisa nova, né? Então, eu me aventurei e me arrisquei. Caymmi encantava seus amigos com sua personalidade cativante. Acrescentou 2 versos à melodia principal de Adalgisa, são mais versos até, né? Mantendo o refrão, e ficou satisfeito. Lendas à parte, isso diz muito do seu processo de composição. O artista, um antropólogo instintivo, formado pelo folclore brasileiro, uma das suas fontes, sabia que o simples e a repetição não comprometiam em nada uma canção. Nem sempre era assim. Ele compunha de muitas formas, só não admitia fazer força para terminar uma canção. Uma característica, entretanto, se repetia. Aspas, cito: quando ele pega o violão, a música já está pronta. Fecha a citação. Revelou em entrevista a cantora Estela Maris, sua mulher. Caymmi fazia a música na cabeça. Pode-se dizer que a paciência fazia parte do seu processo de criação. E contou seu segredo em entrevista a outro grande amigo, Paulo Mendes Campos, para a Revista da Música Popular Brasileira, de 1953. Ele falou sobre as suas 3 grandes paixões, além de mulheres e outras coisas, mas as grandes paixões artísticas eram pintura, literatura e música. Ele disse para Paulo Mendes: descobri também aos poucos a função exata da canção. A Dalgisa é um bom exemplo para a distinção do samba baiano do samba carioca. Em entrevista a Tarek de Souza, o baiano explicou que, cito, por instinto, criei uma fórmula pessoal em torno do samba de rua, fecha citação. Ele menciona o samba, cito de novo, corridinho, mexidinho, de quando você se requebrar, cai por cima de mim, cai por cima de mim, cai por cima de mim, de que a baiana tem. Fecha a citação. Aquele jogo de palavras com música, uma maneira muito local, baiana, condicionada naquele ambiente negro, mestiçado, do azeite de dendê, das festas da Conceição da Praia, da Ribeira. É o samba de roda tão típico de Salvador. Ele, Caymmi, também gostava da fórmula pergunta e resposta, presente em muitas das suas canções e que reflete o diálogo das baianas vendeiras na rua, uma numa ponta, outra na outra, falando aquele falado gritado para ser escutado lá do outro lado. E que a música representa, né? O que é que... Você já foi à Bahia, nega? Não? É uma pergunta, né? Ou então, o que é que a baiana tem, né? Para dar algum exemplo. Então, reflete muito o diálogo das baianas vendeiras na rua com os quitutes e delícias da culinária de sua terra que vivenciou na infância. E esclarece que o samba carioca tem uma forma diferente. Ele, Caymmi, esclarece, aspas, uma malícia de ritmo que obedece a um sincopado que nada tem a ver com o remeleixo do samba baiano.
é algo mais, digo eu, relacionado aos sentidos do que propriamente ao entendimento. É preciso escutá-los, o samba baiano, o samba carioca, para se dar conta do que Caymmi quis dizer. Por exemplo, com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Saiu desafinado, mas é o samba de Noel. É inteiramente diferente. Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Agora vou na minha conduta. É diferente, né? Tem que perceber pelos sentidos. A maneira sem pressa de compor reforçou muito a fama de preguiçoso em torno do baiano. Certa vez, Antônio Maria espalhou que o amigo tinha nascido dia 30 de abril para fugir do dia do trabalho, 1º de maio. Isso é uma das muitas lendas que se tem acerca da preguiça do vovô. Uma delas eu adoro, que eu soube há pouco tempo, não pus no livro, que minha avó uma vez deu de presente um cágado para ele e chegou para a família inteira e disse: o nome dele é Dorival. Eu acho isso sensacional. E o Rubem tem aquela velha história, né, que existem 3 velocidades: lenta, muito lenta e Dorival Caymmi, né? E tem a história que o Nisquia contou. Foi você, Nisquia? Não, foi o Eduardo Portela que contou sobre o vovô perto do Caribé. Era um trabalhador padrão, um operário padrão. Então, você vê que a Bahia contamina, né? Pois bem, mas sua famosa lentidão não era uma regra geral. Havia, sim, respeito à orivesaria da canção. Ele podia levar 9 anos para terminar uma canção, como foi o caso de João Valentão, como podia compor de uma sentada só o caso de Maracangalha e Saudade da Bahia. Então, vamos a essas composições. João Valentão foi iniciado em 1936 em Salvador e terminado em 1945 no Rio de Janeiro. A inspiração, como a maioria das suas canções praeiras, veio dos veraneios em Itapuã, levado pela família de Zezinho, seu amigo de infância. O compositor contou que o núcleo de João Valentão era o pescador de apelido Carapeba, nome de peixe, pai de Aurelino, também pescador e amigo de Caymmi. Carapeba era forte e, segundo ele, não chegava a ser um galã, mas inspirava respeito, quase medo. E Caymmi explica: Carapeba era um ídolo para mim. Aí baixou: João Valentão é brigão, pra dar profetão, não presta atenção e nem pensa na vida. A todo João intimida, faz coisas que até Deus duvida, mas tem seu momento na vida. Aí diz ele, ele dizendo, fazendo essas frases assim espontaneamente, ainda citando Caymmi. Mas isso estou debaixo de muita estrela, aquele areal todo, aquela fresca da noite, aquelas meninas, aquela coisa toda, aquele cheiro. E aí é quando se ouve mais forte o ronco das ondas na beira do mar. É quando o cansaço da lida, da vida... Aí ele para, diz assim. Aí vem a repetição da melodia, isso ele contando para mim em entrevista. É quando o cansaço da lida, da vida obriga João se sentar. É quando a morena se encolhe, se chega para o lado, querendo agradar. Se a noite é de lua, a vontade é contar mentiras, é se espreguiçar, deitar na areia da praia, que acaba onde a vista não pode alcançar. Aí diz ele, quando eu fiz deitar na areia da praia, ele olhou para mim e disse, deitar na beira da praia é muito gostoso, não é, Estela, minha neta? Aí parei. 9 anos. Aí volto eu. E parou mesmo o leitor. Por 9 anos, resistiu à pressa tão comum aos tempos midiáticos que já atingiam os artistas no auge da era do rádio, quando iniciou sua carreira em 1938. Aí diz ele, cito, depois dessa parada é que fui descobrir que esses anos todos não são anos de pesquisa, são de achados, revelou Dorival. Durante esses 9 anos, ele fazia uma tentativa, percebia que não dava e dizia para si mesmo, esquece. Assim como a música, definida a grosso modo,
é feito de sons e pausas, como a fala, que também tem a sua musicalidade, as composições de Caymmi tinham a dosagem certa de esquecimento. Ao refletir sobre sua maneira de compor, o baiano recorreu às suas raízes africanas com muita graça. Cito: tem um orixá no candomblé chamado tempo, porque ele rege exatamente esse tempo que significa tudo de que a gente depende. Começa assim: a paz, a ação. O tempo é ligeireza, o tempo é repouso, o tempo é para dar preguiça, o tempo não é só para passar. O passar nele é natural, mas o tempo em si é o tempo quase indescritível. É o tempo. Então eu digo, tem tempo para fazer. Aí eu mesmo me taxei de preguiçoso e achei uma fórmula bonita de não me chatear. Eu digo, eu sou preguiçoso assumido, eu tenho uma preguiça extraordinária. Todos os adereços em torno da palavra preguiça eu uso e abuso. Fecha a citação. Estava no bonde do Grajaú, quando, de repente, 9 anos depois, ele terminou João Valentão, deixando Araci de Almeida zangada. A grande intérprete de Noel, literalmente falando sozinha. Zangada, ela reclamou, Caymmi, estou falando com você. E todo mundo sabia do pavio curto de Araci. Você sabe, né, Ricardo? Que Araci não era mole. Mas não houve jeito. Caymmi estava terminando João Valentão, um dos clássicos do seu cancioneiro. E assim adormece esse homem que nunca precisa dormir para sonhar, porque não há sonho mais lindo do que sua terra, não há. Ele chegou a ter dúvida, eu não escrevo aqui, mas ele chegou a ter dúvida com relação a vida ou terra, mas ele sempre quis mais terra do que sua vida não há. E ficou terra, eu acho que ficou mais preciso, mais forte. E com simplicidade ele resumiu, isso durou 9 anos, tempo que não se sentiu. E ensinou, tempo não é para fazer sofrer. Não precisa armar um esquema para trabalhar em cima dele. Tudo nasce espontaneamente. No meu caso, forçado em geral não faço. Não sei fazer. Parênteses. Jorge Amado era o único ser humano, e tio Danilo, que eu conheço, que conseguia fazer meu avô compor na marra. Mas isso fica para uma outra palestra sobre as relações do Jorge, que era muito especial. O Jorge trancava meu avô, ele não saía enquanto não compusesse. Por exemplo, fez 3 músicas para adaptação teatral de Terras do Sem Fim, em 1947. Então, não é bem assim. Ele não gosta de fazer, mas 2 pessoas que ele não resistia. Por trás do que Caymmi chama de espontaneidade, digo eu, há muito trabalho interior para acontecerem esses achados, como ele gostava de dizer. Maracangalha é outro fenômeno revelador do modus operandi desse artista popular. A primeira vez que reparou na palavra Maracangalha foi através de Zezinho, aquele amigo de infância. A história não é lá muito edificante. O amigo traía a mulher Damiana. Contou por um Caymmi boquiaberto, e para o vovô ficar com o boquiaberto, com uma traição, tinha que ser uma traição retada, né? Diga-se de passagem. Contou para um Caymmi boquiaberto como fazia para não ser descoberto pulando a cerca, já que o caso extraoficial acontecia há ano e ainda rendera filhos, uma complicação só. Zezinho malandro mandava um telegrama para si mesmo, olha a sofisticação, isso nos anos 50, hein? E dizia a Damiano, eu vou para Maracangalha. Era trabalho, tinha de ir. Né? Ele trabalha com esses sacos de colocar a colheita, levar para o navio, né? E
ele era o responsável por isso. E maracangalha é uma corruptela de amarrar a cangalha no burro, que é aquela cangalha que segura no burro, que até hoje tem na Bahia. Você ainda encontra uns burricos com um burro, não é verdade? Pois bem, o mesmo então vamos lá de novo, onde é que eu estou? Daí por diante, a frase "eu vou para maracangalha" vinha sempre à memória de Caymmi, até que a música saiu inteirinha numa tarde de 1956, em um apartamento em São Paulo, onde morou com a família por um breve período. Não ficou mais porque mamãe e meus tios não se adaptaram ao frio. Ao ponto, vou contar aqui, se minha mãe me permite, cometer uma pequena... contar um segredo, que ela, para aguentar o frio, para ir para o colégio, ela tomava aqueles vidrinhos de uísque pequenininhos para aguentar o frio. Então, o negócio foi voltar para o Rio mesmo, que a turma lá, a nossa turma é mesmo de praia, né? Então, ninguém aguentou o frio do inverno de São Paulo. E está nevando, né? O negócio está feio, então, melhor ficar aqui. Pois bem, a vizinha dos Caymmi, lá em São Paulo, dona Sinira, bem que tentou convencê-lo, porque ela ouvia, era fundos com fundos, né? De apartamento. Bem que tentou convencê-lo a substituir a Anália no verso. Se a Anália não quiser ir, eu vou só. Pelo seu nome, vocês imaginem, se a Sinira não quiser ir, eu vou só. Mas ela sem sucesso, para divertimento da minha avó e do meu avô, que riram a valer, né? O mesmo fascínio que a sonoridade de maracangalha lhe causou, que é uma corruptela, como já disse, de amarrar a cangalha no burro, que deu nome à cidade no interior da Bahia, ele sentiu por balangandãs, que tampouco lhe saía da cabeça desde o tempo da sua meninice. Quem introduziu na sua imaginação a curiosidade pelos balangandãs foi tio Nonô, ourives de profissão e admirador do adereço africano. Uma corrente com vários objetos, me corrija se eu estiver errada, em geral religiosos, pendurados, feitos de ouro, prata ou de um metal menos nobre. Saudade da Bahia é outra canção de história curiosa, por motivo diverso. Caymmi tinha 4 livros de cabeceira: a Bíblia, Dom Quixote, Cândido o Otimismo, né, Voltaire, e Conservar a Mocidade, do Dr. Victor Pouchet. Conservar a Mocidade, que guardou perto de si por toda a sua vida, era um compêndio sobre como se manter saudável física e psiquicamente. Entre outras recomendações do autor, que dava cor às emoções, ele sugeria que não se alimentassem os sentimentos escuros. Essa foi a razão pela qual Caymmi guardou por 11 anos Saudade da Bahia, que se tornou mais tarde um clássico da música popular brasileira, sem gravá-la. E guardaria por mais tempo se não fosse o sucesso de Maracangalha no ano anterior, que atravessou 56, esse ano que ele fez a música em São Paulo, e estourou no Carnaval de 57 no Brasil inteiro. Aí a Luiz de Oliveira, que fora do Bando da Lua, e amigo de Caymmi, que fora com Carmen Miranda para os Estados Unidos, já no Rio de Janeiro, diretor do Odeon, forçou... Menti, então, tem 3 que conseguia coisas incríveis do meu avô, Luiz de Oliveira. Cobrou dele uma música inédita, forte, para substituir no próximo disco o sucesso do disco anterior. E ele não tinha. De modo a manter o artista em alta desde o sucesso alcançado por Maracangalha. Como não tinha uma música inédita para oferecer, Caymmi cedeu gravar Saudade da Bahia. Ele havia composto o samba em momento de profunda melancolia, um sentimento marrom que ele não queria revelar. A música saiu inteirinha, escrita num papel de embrulho, que pediu no balcão do Bar Bibi, no Leblon, para não esquecer a letra. Como ele fazia de cabeça, e ele fazia quase sempre melodia e letra juntos, quando não havia parceiro, e raramente havia parceiro, à exceção de Jorge Amado, Danilo Caymmi e Jorge Genlin, a letra ajudava a se lembrar da música e vice-versa, né? Porque ele também não sabia a música, né? Não escrevia. E não compunha no violão, lembra?
A questão eu não sei se está aqui, a questão do Saudade da Bahia, do ele ficar um pouco envergonhado, é que meu avô sempre dizia, não se queixe. Eu me queixo a beça, mas ele, assim, Dr. Vitor Pucher já dizia, não se queixe, dizia para evitar os sentimentos melancólicos. E, se vocês vão ouvir um pedacinho, vão ver que, eu achando aqui a letra, para não errar, é uma música que, de um momento dele muito saudoso e talvez um pouco perdido, não sei. É bem biográfica. Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade, ilusão. Ah, se eu escutasse hoje não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Se confessou na música mesmo, né? Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz que teve que desabafar, dizendo a todo mundo o que ninguém diz. Vejam que situação e veja como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Daí ele não querer... Obrigada. Tem que ter muita coragem para cantar isso na frente da minha mãe, viu? Mas eu estou só fazendo umas citações, porque eu trouxe o CD, mas ia tomar muito do meu tempo, né? E eu gosto de cantar. Pois bem, outra música de cunho biográfico, mas de matiz diferente de Saudade da Bahia, é Peguei um Ita no Norte. Caymmi, nesse caso, aproveitou o refrão do folclore ai, 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 adeus, Belém do Pará, e compôs a canção contando a sua história e a de tantos outros que, como ele, vinham tentar a sorte na capital, Rio de Janeiro. Caymmi chegou no Rio a bordo de Itapé. Aliás, esse negócio eu tenho que falar, porque eu acho muito engraçado todos os navios do Lloyd se chamarem Ita isso, Ita aquilo, porque Ita é pedra, e pedra afunda. Então, eu acho isso Eu queria que alguém me explicasse como é que se chegou a esse nome de navios, né, chamado pedra. Né? Eu digo assim, eu teria medo de entrar num navio desse, sinceramente. E ele veio pelo Itapé para o Rio, né? Mas, enfim, assim como ele, né, Caymmi chegou no Rio a bordo do Itapé, um dos navios da frota do Lloyd brasileiro. Esse, especificamente, foi feito na Inglaterra e depois passou a fazer parte da estatal do Lloyd. Né? Dele desembarcavam incontáveis nordestinos e nortistas, chamados, na época, pejorativamente, de Exército do Pará. Quem me contou isso em livro foi Jorge Amado. Certamente, esses moços se identificariam com os versos Peguei um Ita no norte e vim para o Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará. E aí tem um refrão que todo mundo sabe. Adeus, Belém do Pará. Ai, 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 ai. Adeus, Belém do Pará. Tal como está dito nos últimos versos de Peguei um Ita no Norte, que eu vou cantar só o final, pro mês inteira 10 anos, adeus, Bahia, Belém do Pará, Sergipe, Recife, Pernambuco, né, Paraíba, todos os, né, que vêm por um tempo e ficaram, e com saudade. Caymmi, no final, tal como está dito nesses versos, para o mês inteiro 10 anos, Caymmi, no final dos anos 40, já estava ambientado no Rio e vivendo o auge do samba-canção que atravessou toda a década seguinte. O compositor sentiu grande afinidade com o novo gênero, compôs sambas-canção memoráveis.
Como se não bastasse, ele foi responsável pela quebra de um tabu da música popular brasileira quando lançou Marina, em 1947. Porque, até então, sempre há regras que não estão em livro algum, mas elas existem. E é pecado mortal, né, cometê-las. Né? Então, até então era considerado um pecado mortal regravar a música de um colega. Entretanto, grandes cantores do período não conseguiram resistir à beleza de Marina. No mesmo ano de 1947, gravou Dick Farney, que é a gravação mais famosa, pela Continental, Francisco Alves, pela Odeon, Nelson Gonçalves, pela RCA Victor, e o próprio Caymmi, pela RCA Victor. 4. Quebrou um tabu, a partir dali, vale tudo. O que o Caymmi, aliás, o que o Caymmi é ótimo, o que o público não sabia era onde Caymmi foi buscar inspiração para compor a canção da famosa Morena, que já era bonita com o que Deus lhe deu. Há controvérsias, mas eu digo que errou quem imaginou a existência de alguma Marina. É verdade que ele foi um garanhão, mas não foi uma Marina. Tudo começou... Então, errou quem imaginou a existência de alguma Marina que tivesse arrebatado o coração do baiano. Tudo começou com Dori, filho do meio, de 4 aninhos, dizendo, contrariado para o pai, "Tô de mal com você". Lembra que eu falei como ele pegava a musicalidade de expressões, maracangalha, balangandãs, né? O "tô de mal com você" ficou ali, e daí ele tece toda uma história, uma narrativa em torno disso. Então, em cima de um episódio tão prosaico, tal como o cronista, como o amigo Braga, ele teceu toda uma história em torno da frase. Outro achado de Caymmi, um pesquisador de minúcias da vida de todo dia. As músicas citadas até agora constituem uma boa amostra das 4 vertentes principais da obra de Dorival Caymmi: os postais da Bahia, ou como o próprio compositor gostava de chamar, os sambas sacudidos, como eu citei um pedacinho de "O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem sacudido, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem bata rendada, tem pulseira de ouro, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem graça como ninguém, como ela requebra bem. Quando você se requebrar, cai por cima de mim. Tem que ter sacanagem, cai por cima de mim, cai por cima de mim. Ele, Jorge, sempre, Caribé, ó, o que é? E tem um rosário de ouro, uma bolota assim. Quem não tem balangandante não vai no Bonfim, ou não vai no Bonfim, ou não vai no Bonfim. Então, esses são os sambas sacudidos. Eu tenho vários, né? É uma vertente da obra dele. As canções praeiras, né? Que você... O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. E aí vem uma narrativa, né? Pedro vivia da pesca, saía do barco, 6 horas da tarde, só vinha no dia, na hora do sol raiar. Essa eu não trouxe a letra, viu, gente? Por exemplo, essa já é um outro modo, é uma praieira, mas em parceria com Jorge Amado, e que foi também feita de uma maneira bastante interessante, porque o James Amado tinha uma casa aqui no Rio de Janeiro e comemorava a festa junina à baiana. E estavam lá convidados Jorge, Caymmi, Érico Veríssimo, Marci Werneck de Castro, Samuel Weiner. E aí, olha que beleza, depois da festa de comerem uma boa canjica, uma boa comida, resolveram fazer uma brincadeirinha, um concurso, e vovô fez uma provocação de que iria musicar o verso do Mar Morto, "É doce morrer no mar". E aí, cada um foi fazendo suas estrofes, e eles se deram ao desplante, eu acho isso um absurdo, de
de rejeitar as estrofes de Érico Veríssimo, né? Ficaram só com as do Jorge, porque coube, encaixou na melodia com mais, ainda que Caim tenha sempre que fazer uma repetição. Vocês veem a Doce Morrer no Mar, se vocês me permitem, vocês vão ver aqui. Está por aqui. É a última, porque eu não falo dela mais. Então, tem a frase de Jorge e as estrofes de Jorge, e vou mostrar o que Caim, só para encaixar, fez. Então, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi... Aí ele repete, foi de tristeza para mim, para poder encaixar, entenderam? Mas é Jorge. Saveiro voltou sozinho, triste noite foi para mim. Nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua... um marinheiro bonito. Você pulou. Misturou. Não tem problema. Saveiro partiu de noite foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. E tem, nas ondas verdes do mar, meu bem, tudo Jorge, ele se foi afogar, fez sua cama de noivo, no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar. Então, vamos voltar para a conferência. Olha lá, os acadêmicos aqui me olhando. Olha lá, meus amigos estão aqui me olhando. Então, canções praeiras. As canções sobre motivos folclóricos, que eu já dei alguns exemplos, e os sambas-canção urbanos, que é a fase carioca que eu citei, Marina. Né? É importante sublinhar que Caymmi não passou de uma vertente à outra, mas continuou compondo nas 4 vertentes simultaneamente, sempre no seu ritmo de lapidador de joias, como seu tio Nonô. Vocês me permitam a total falta de modéstia. Quem está aqui não é a neta, mas também não sou boba nem nada. Estou calcada em muito estudo, 25 anos. Por isso que eu me dou, hoje em dia não, na época não, mas hoje em dia me dou o direito de elogiar sem culpa. Se todo mundo elogia, né, por que eu não posso dizer que é um gênio? É um gênio. Eu fico cada vez mais impressionada. Gostaria de me deter um pouco nas canções compostas em torno do folclore. Como eu tinha que ter um tempo breve para falar, e perfeito, a gente tem que ser sintético, e eu vou aprendendo, né, com o tempo a ser mais fala dessa. Eu resolvi me deter, então, em uma das vertentes, em torno do folclore, porque eu considero importante. Gostaria de me deter um pouco nas canções compostas em torno do folclore. Caymmi foi um dos compositores que cumpriram, sem o saber, o projeto sonhado tanto por Mário de Andrade quanto por Villa-Lobos. Acalanto, canção de ninar que fez para sua filha Nana, foi uma criação musical tecida em torno do refrão do folclore boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Na primeira edição do Cancioneiro da Bahia, que eu trouxe aqui para vocês verem, ainda não tive possibilidade de restaurar, mas está aqui, editado pela Livraria Martins, com desenhos de Clóvis Graciano. Isso aqui, o responsável por essa preciosidade foi Jorge Amado, que ficou em cima do Caymmi. Foi feito em 47, ele tinha, então, 60 músicas já. E, nesse livro, já apresenta uma certa divisão que confunde um pouco divisão temática com divisão por gênero. Por exemplo, As Praeiras é um título temático para um conjunto de músicas de diversos gêneros, por exemplo. E tem aqui a divisão sobre o folclore baiano ou brasileiro também, né?
Isso é coisa de Jorge, com certeza. E outra coisa, me parece que, a mim, pesquisando, tenho quase absoluta certeza que todos os textos descritivos das músicas, quem escreveu foi Jorge, mesmo que tenha conversado com Caymmi ou entrevistado. Então, quem, porventura, fizer um trabalho sobre esse livro, tem que ter um certo cuidado, porque sempre houve essa simbiose do Jorge com... Vocês conheceram o Jorge tão bem quanto eu. Então, o Jorge... Ele já dizia, né, que se ele tivesse nascido compositor, ele seria Dorival Caymmi, e se Caymmi tivesse nascido escritor, seria Jorge Amado. Então, o Jorge fazia até prefácio do livro dele, a orelha, ele mesmo fazendo, Jorge era o máximo, não tinha conversa, né? Ele era um amigo e um sobrevivente, né? Um sobrevivente. Bom, as canções praeiras, bom, onde é que eu estou? Acalanto, Na primeira edição do Cancioneiro da Bahia, livro feito com incentivo de Jorge Amado, com as suas canções compostas até 1947, já se encontra sua obra dividida em 4 agrupamentos, muito provavelmente com a ajuda do escritor de Terras do Sem Fim. Canções do Mar, sobre motivos do folclore ainda com K e com traço, né? Com hífen, cantigas do folclore baiano e sambas. Ainda não constava nessa edição a fase carioca dos sambas-canção de Caymmi, porque ele ainda iria iniciá-la. A Preta do Acarajé, composta sobre o bordão afro das negras baianas das ruas de Salvador, ô acarajé, lalaeu, vem benzer, tá quentinho. História para o Sinhezinho, outra canção com estribilho do folclore e afro, né? Mamãe sabe melhor do que eu, que é difícil cantar isso, né? Eu peguei aqui. Na hora que o sol se esconde e o sono chega, o senhorzinho vai procurar. A velha de colo quente que canta quadras e conta histórias para ninar. Sim, a Zefa que conta história, sim, a Zefa sabe agradar, sim, a Zefa que quando nina acaba por cochilar, sim, a Zefa vai murmurando histórias para ninar. Aí vem o afro, né? Peixe é esse, meu filho, não, meu pai. Peixe é esse, muito manguenem, é toca do mato, guenem. Ajuda, mãe. Nem suê, filho, toca marimba. E ela gravou no disco atual do Centenário, propaganda. É um luxo, né? É um luxo poder pegar, né, consultar na hora, né? E ainda tinha Saudade Matadeira, por exemplo, também, do folclore, recolhida por Almirante, que Almirante era um radialista famoso, além de cantor e compositor, que tinha um programa que o Brasil inteiro mandava para ele as músicas das regiões. E em cima de Saudade Matadeira, aquela saudade, a saudade matadeira, quando eu caço e que não acho, meu benzinho em minha beira. Aí Caymmi, no cercado da cancela, ia me encontrar com ela, eu passava a tarde inteira, um bandão de tempo, nós se olhar. Ai, 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 viu, rapidinho? Ela era bonitinha, ela era engraçadinha, eu chamava ela coisinha, mas pro povo dela era Maria. Ai, 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 ai. Então, é toda uma moldura em torno do folclore, que é como um antropólogo escrevendo ou gravando para conservar. Ele era um antropólogo instintivo e conservava o folclore brasileiro e baiano através também das suas canções, dessa vertente do folclore. Tem ainda Roda Peão, que ele fez uma música em torno do Roda Peão, bambeio, peão. Quando a gente é criancinha, canta quadras a brincar. Quando fica gente grande, ouve quadras a chorar. Como comove isso eu não sei. Como comove a lembrança de um tempo feliz. Roda peão, bambeio, peão. Roda peão. Gente, eu não sei tudo não, viu? Sei parte. Bom,
E tem Santa Clara clareou, que é linda, que é Santa Clara clareou, São Domingos alumiou, vai chuva, vem sol, vai. E aí vem Caymmi. E assim que eu acabava de pedir a Santa Clara para o dia clarear, o vento espalhava as chuvas, as nuvens e levava o papagaio empinado para o ar. Errei a melodia. Hoje em dia, Santa Clara, eu desejo tanta coisa e a senhora não me dá. Hoje em dia, Santa Clara, e a senhora não me dá. Aí veio o refrão do folclore. Santa Clara clareou, São Domingos vai chuva, vem sol, vai chuva, vem sol. Vou falar com a Marta. Vou combinar com a Marta. Enfim, todas essas canções baseadas no folclore, que é onde eu resolvi me deter, já constavam na edição de 47 do Cancioneiro de Caymmi, ecoando instintivamente a onda modernista que assolou o Brasil na primeira metade do século XX. O modernismo à brasileira nada tinha de homogêneo como visões simplistas fizeram crer. Aí eu vou abrir uma citação do Sérgio Buarque de Holanda que me ajudou muito a compreender isso. Ele diz, numa entrevista que foi publicada em 2009, a semana de 22 representava a oportunidade verdadeiramente sem par em toda a história do modernismo de uma convergência de orientações diversas e mesmo contrastantes que pelejavam por afirmar-se, e não só nos terrenos literário e estético. Naquele verão de 22, puderam, ao menos durante uma semana, congregar-se essas energias díspares que, pouco depois, no entanto, iriam seguir cada qual o próprio caminho. Isso ele escreveu para um texto de 30 anos, depois de comemorativo da semana de 22, de 30 anos, né? Ele, a respeito, porque a gente tende a ver, com o passar do tempo, a colocar numa categoria, né, as coisas que não são tão... não pertencem ao mesmo escaninho. Ainda assim, a ânsia nacionalista pairava no ar entre intelectuais, artistas e políticos. Em meio a esta efervescência cultural, dois projetos educacionais que mantinham muita afinidade entre si se destacavam na música, o de Mário de Andrade e o de Villa-Lobos. Ambos buscavam uma música originalmente brasileira e com projetos que apelavam fortemente, claro, tem que pensar no contexto da época, sempre, mas apelavam fortemente para a ação intervencionista do Estado sobre a cultura, ou como se diz no popular, de cima para baixo, sem ter nenhum sentido pejorativo aqui, porque, às vezes, de cima para baixo também dá certo, não necessariamente. Sob a tutela de Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde do governo de Getúlio Vargas, que nós estamos também... É uma data importante, né? 2014, tanto para o regime militar quanto para o suicídio de Getúlio, né? Já na fase democrática. Mas isso aqui acontece na fase ainda do Estado Novo. E, como se sabe, dificilmente projetos assim são bem-sucedidos. Ao contrário, foram atropelados pela onda modernizadora que acompanhou o surgimento do rádio no Brasil, que tinha como carro-chefe a programação musical, única capaz, naquele momento, atrair verbas publicitárias que garantisse a sobrevivência financeira das emissoras. Enquanto Mário exortava o compositor de concerto a beber nas fontes do populário, transformando-o em música artística genuinamente brasileira, Villa-Lobos, ao mesmo tempo que se inspirava no folclore nacional para compor sua obra, baseou seu projeto na educação dos jovens através do canto orfeônico com seus grandiloquentes corais, que era uma maravilha. Eu cheguei a pegar, eu estudei em colégio público até a 8ª série, eu cheguei a pegar coral e aula de música em colégio público, que já não existe mais, né? Que beleza. Que beleza. Isso é uma experiência maravilhosa.
Roquete Pinto, pioneiro do rádio no Brasil, também sonhou para o veículo uma função educativa sobre a população brasileira, tal como Mário de Andrade e Villa-Lobos também se preocupavam com a educação no Brasil. Mas o próprio Roquete acabou por testemunhar a força da música popular brasileira, que tomou de assalto as emissoras nas 2 primeiras décadas de funcionamento do veículo. A primeira vez foi em 22, quando o rádio veio para cá, até 30 o rádio é amador, e 30, com um decreto em que o Getúlio permitia o uso de publicidade, aí realmente a rádio explodiu, e todos aqueles talentos, e uma geração extraordinária, da qual Caymmi faz parte na segunda fase da época, chamada época de ouro, era do rádio, né? Da primeira fase é Carmen Miranda, Ari Barroso, Orlando Silva, Noel Rosa, etc. Mário despreza a música de rádio, música de massa, popularesca. Não enxergou nela a sua função integradora, sua originalidade e sua força. Paulo Henriques Brito, né, meu amigo poeta, numa entrevista que eu fiz a ele, lá na PUC, né, que nós hoje trabalhamos juntos, eu fiz mestrado e doutorado lá, numa entrevista que eu fiz, num programa, ele mencionou como a música popular no Brasil cumpriu o papel civilizatório, entre aspas, que cabia à poesia, que coube à poesia na história de outros países. É uma peculiaridade. E ele deu como exemplo que poesia, em geral, no Brasil, ainda hoje, quando muito, talvez com a exceção de talvez de Manuel de Barros ou mesmo são 2.000 exemplares de tiragem, quando muito. Então você vê como é fácil o rádio alcançar com música e notícia todo o Brasil, né? E a leitura necessitava naquela época, principalmente ainda hoje, sair do analfabetismo. E hoje a gente tem um analfabetismo, tem um termo que eu esqueci, funcional, e aí a pessoa não vai entender do mesmo jeito, que é triste, né? Sabe escrever o nome, mas não está entendendo nada. Mário também rejeita, diferente de Villa-Lobos, o elemento étnico na música que propõe para o Brasil. Enquanto Caymmi fará no campo que lhe é próprio exatamente o contrário, buscando na matriz africana e em cantigas de roda perdidas no tempo, inspiração para suas composições. Quando eu digo as composições, aquelas que me refiro que ia me deter, que são as folclóricas, né? Que educaram informalmente e ainda educam gerações de compositores, músicos e cantores brasileiros. E brasileiros, porque até o final dos anos 70, me parece, a Tupi encerrava a programação, a Tupi, do Chateau, dos Diários Associados, com Acalanto, com Boi da Cara Preta. Gerações foram ninadas, né? E Rádio Tupi e depois a TV Tupi. A primeira gravação era com minha avó, a segunda com minha mãe. Então, você vê que foram gerações. Se você cantar Acalanto e Canção da Partida, Minha Jangada, não, eu já corri o Brasil muito. Não há quem não cante isso de cor. É muito impressionante. Como a gente dá um jeito de se educar, não é verdade? Como assinala acertadamente Antônio Risério, Caymmi não cumpre com o roteiro apregoado pelo nacionalismo musical. O mais curioso, aí é a parte mais delicada. O mais curioso de tudo é o fato de Villa-Lobos, entre outros músicos eruditos, que eram facilmente encontrados nos corredores das rádios, porque as rádios tinham 2 a 3 orquestras, porque além da programação de música popular, as rádios tinham uma programação primorosa de música clássica, inclusive pequenas orquestras de câmara, né? Mas, então, era fácil você encontrar Villa-Lobos num corredor, assim como no municipal, no corredor de uma rádio nacional, a Rádio Marinho Feiga. O mais curioso de tudo, repito, é o fato de Villa-Lobos, entre outros músicos eruditos facilmente encontrados nos corredores das rádios da época, foi um dos que desestimularam Caymmi, entre outros compositores populares, Lamartine, Ari, segundo Jário Severiano, meu mestre, disse que também desestimularam não só Caymmi, mas outros compositores a estudarem música, sob o seguinte argumento: é o baiano quem conta, não sou eu que estou dizendo.
Caymmi diz, dizendo como Villa-Lobos chegou para ele com toda a boa vontade e os músicos eruditos e disseram para Caymmi. Caymmi conta: não vá cair na asneira de aprender música. Você tem que fazer o que sente, naquele violão que você toca. Não vá aprender violão clássico, não faça isso. Eu sei fazer. Falou com aquele charuto dele. Tudo isso é Caymmi, está gravado. Eu sei fazer tudo. Sei escrever, sei reger, sei dizer quando está errado. Ele me disse assim: você fica proibido, não aprenda música. Deixe correr, espontâneo como você faz. E foram dizendo todos eles: eu também aconselho, não se mete nesse negócio de música, porque você perde a espontaneidade. Espantoso conselho. Na contramão do conto Um Homem Célebre, de Machado de Assis, palimpsesto habilmente analisado por José Miguel Wisnik no ensaio Que Eu Amo, Machado Machixe. A alma erudita da personagem Pestana, que tinha um superego avassalador, força o compositor de polcas, que é do Machado, que é o Pestana, força o compositor de polcas de Machado a compor música erudita. Quer dizer, ele compunha polcas muito bem, mas ele queria compor música erudita, a todo custo. E passava noites em claro, é o conto do Machado, né? Passava noites em claro. E quanto mais ele se esforçava e passava noites em claros, mais fracassava. E criava cada vez polcas melhores e mais populares, para seu enorme desgosto. É a grande ironia do Machado, né? Não seria ele o deus dessa casa, né? O conselho que o amigo Vila dá a Caymmi soa estranho diante disso. Por que estudar música poderia ser tão prejudicial? Eu digo isso com muita sinceridade, não é para criticar ninguém, é porque a gente tem que pegar aquelas afirmações peremptórias, já aceitas, e duvidar delas, e ver se elas se sustentam, né? Então, isso tudo aconteceu, vou contar para vocês. Eu fui infelizmente, é um pouco triste, mas é rápido. Eu fui à missa de 7º dia da Cecília Horta, mulher do Luiz Paulo, e peguei a carona com um maestro, que eu não me lembro mais o nome dele, de música contemporânea erudita. E, conversando com ele, eu tinha que puxar um assunto, né? Então, o assunto que eu puxei foi esse: pois é, você sabe isso, lá de São Bento até a Zona Sul, né, tinha que ter um assunto, né? O cara era uma múmia, eu tinha que conversar com o cara. Aí eu falei: sabe como é que são as coisas, né? O Villa-Lobos e vários músicos disseram que o Caymmi ia perder a espontaneidade se perder música. Crente que eu estava abafando, o cara ficou furioso, furibundo, disse: como o estudo pode piorar? Aí aquilo ficou na minha cabeça, marretando, e eu resolvi questionar algo que eu mesmo tinha como certo. Por que você, uma coisa que está boa, espontânea, você vai se atrever, né? Não conserta não, que vai dar, né? Mas e se não desse, né? É um problema. Mas essa é a questão, e eu assim termino. O conselho é ótimo, o conselho é meu lado católico, superego, meu ato falho. O conselho que o amigo Vila dá a Caymmi soa estranho. Por que estudar música poderia ser tão prejudicial? Afinal, as noites de estudo dos clássicos de Pestana, ao contrário, só ajudavam a compor mais e melhores polcas, ainda que ele não lograsse seu intento, o de compor uma obra erudita. Machado, analisado por Wisnik, põe em terra, com isso, a falsa ideia da espontaneidade das canções populares. Estudos sobre a obra de Dorival Caymmi desmistificam a propalada, aspas, espontaneidade dos artistas populares, demonstrando, aspas, procedimentos poéticos musicais sofisticados do compositor. Vocês poderiam ver isso no livro do Antônio Rizera, escrita sob o mar, que tem um ensaio do Tuzé de Abreu sobre a complexidade de o mar. O próprio compositor comentou em entrevista, Caymmi: eu cheguei aqui trazendo uma novidade de harmonia moderna, instintiva, que agradou muito aos mestres de música, de Villa-Lobos, passando por Mignone, Lourenço, Fernandes, até chegar a Radamés, Leoperac e Lírio Panicali. De fato, a música de Caymmi agradou aos luminares
compositores de concerto, aos luminares compositores de concerto. Entretanto, os mesmos não alcançaram compreender a força geradora da obra do baiano. E é por isso que Caymmi está vivo ainda lá. Do tempo, desculpe, que eu Nós tô não sem sentimos relógio. passar o tempo. Muito gentil. Se passou, nós não sentimos. Cabe-me o dever de fazer comentários sobre esta palestra. Mas depois do que eu aqui assisti, foi algo inesperado, que foi a participação da audiência no texto da conferencista, né? A minha participação insistente me deixa sem possibilidades ou sem coragem para fazer qualquer comentário, a não ser alguns poucos, a começar por este. Tenho a impressão que todos nós, após a fala de Estela Caymmi, vamos para casa mais felizes. Obrigada. Na fala dela, há vários momentos extremamente interessantes, que mereceriam da parte dela duas conferências especiais. Uma sobre o elogio da preguiça e outra sobre a teoria do tempo. O que é o tempo? O tempo existe ou o tempo não existe? É uma pergunta que nós fazemos desde o início do tempo. De maneira que ela abordou como Dorival Caymmi, através de sua música e através de sua vida, procurou explicar o que era o tempo. Somos muito gratos a Estela Caymmi por esse fim de tarde maravilhoso, feliz, alegre e, de certa maneira, comovedor, porque aqui tivemos a neta falando do avô com carinho, com respeito, com admiração, mas, sobretudo, falando do avô como se não fosse neta dele, de uma perspectiva realmente de ouvinte, de estudiosa e de amante da obra de Dorival Caymmi. Muito obrigado. Quero convidar para a última palestra deste ciclo, que será na próxima terça-feira, 27 de maio, quando Paulo Venâncio Filho nos falará sobre Iberê Camargo, o exercício da pintura. E também chamar a atenção para as próximas realizações da Academia, o cinema na ABL no dia 23 de maio, sexta-feira, às 18h30, quando vamos exibir A Busca, sob a direção de Luciano Muro. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Thank you.